Olá, olá, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Marinês do canal Mari Fernandes, para você que está chegando agora, né? E hoje eu trouxe uma peça lindíssima, que é esse centro de mesa aqui, ó. Também pode ser uma toalha de chá, porque o tamanho ficou excelente. Então, hoje eu vou mostrar para vocês a fazer o bloco e com esse bloco a gente vai fazer, aliás, fiz 4 blocos, esse centro aqui de mesa que ficou com 75 centímetros, tá? Então, olha, todo o material que eu utilizei está aí na descrição do vídeo. Eu também estou deixando o link de alguns materiais que eu utilizei, tá bom? Então, ó, o bom desse centro aqui, gente, é que vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Faça bem colorido para ficar com esse efeito lindo aqui, né? Então, use e abuse da sua criatividade. Eu espero que você se anime, que você faça e que você se inscreva no meu canal se você não tiver inscrito ainda. E também deixe o seu like, que eu ajudo o nosso canal a crescer, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar o nosso centro. Eu quero mostrar para vocês como é que vai ficar pronto, então, a nossa tulipinha, tá? Ó, então, nós faremos 4 dessas aqui. Na verdade, eu já fiz essa de piloto. E a gente vai montar depois 2 para um lado e 2 para o outro, tá? Vocês vão verificar no final. Então, vamos começar com uma quantidade de material. Vai bem pouquinho, viu, gente? É muito legal porque você pode variar nas cores, pode escolher cores marcantes. Aí é do seu agrado, tá? Então, olha, eu vou passar para vocês a medida de um bloco, tá? Os outros você sabe que tem que repetir, tá bom? Então, ó, pra gente começar, eu vou precisar de um quadradinho de 6,5 por 6,5 do amarelo. Essa cor aqui não pode ser mudada, tá? Então, tem que ser o amarelo. Aqui, eu escolhi o laranja para mostrar para vocês. Nós vamos precisar de um retângulo de 6,5 por 11,5 e um retângulo de 6,5 por 16,5, tá bom? Aqui é para as folhas, então eu vou precisar de um retângulo também de 6,5 por 16,5. E essa daqui, que é a outra folha maior, é um retângulo de 6,5 por 21,5. E pra gente fazer o nosso, vamos chamar de caule, o caulezinho é esse marrom aqui, tá bom? O tecido neutro é o que eu vou utilizar mais. Então, aqui eu vou utilizar 5 quadradinhos de 5,5, de 6,5 por 6,5. Vocês vão observar aqui, ó, que em 4 deles eu fiz um risco na diagonal, tá bom? Então, esses 4 aqui já estão riscados. Um deles você não vai riscar. Então, dos 5, você risca 4 e reserva lá, tá? E um sem riscar. Então, 4 mais 1. Aqui também, um retângulo de 6,5 por 11,5 e um retângulo de 6,5 por 21,5. Esse aqui é o material para fazer um bloco, tá bom? Bom, aí só para mostrar para vocês, eu já separei todo o meu material aqui, tá? Eu vou fazer um azul também, tá bom? E vou fazer um roxo. Um roxo, um azul, o laranja e esse aqui que eu já mostrei para vocês, que é o rosa. Então, vai ficar uma combinação bem legal. Bom, então vamos começar com a nossa montagem. Antes de mostrar para vocês a montagem, eu quero então de novo mostrar que eu tenho o caderno, ó, lembra do planejamento que eu fiz, tá? Os cortes e a montagem aqui para eu não me perder. Então, é só prestar bem atenção que é muito fácil de fazer, tá? Então, ó, tá aí, se vocês quiserem depois printar a tela, tá bom? Esse, então, é o planejamento, como eu sempre falo pra vocês, senão a gente se perde. Então, vamos lá, ó. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aquele pedaço menor do colorido, aqui, a cor que vocês escolherem, vamos pegar um quadradinho riscado e colocar no sentido de direita para esquerda, tá? Então, é viradinho pra cá, o lado menor, tá bom? O retângulo maior, de 6,5 por 16,5, nós vamos colocar inverso. Então, vai ficar assim, ó, gente, um pra cá e um pra cá. Então, eu optei colocar o retângulo menor com o quadradinho em cima pro lado esquerdo e o retângulo maior com o quadradinho riscado pro lado direito, tá bom? Por enquanto, vai ficar aqui. A folhinha é o contrário, eu pego o pedaço menor e coloco a nossa risca pro lado direito e o maior pro lado esquerdo. Também vai ficar
como se fosse uma seta, vai ficar assim, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso. Agora, eu vou na máquina, vou passar uma costura bem na nossa risca aqui, tá bom? Ó, vou passar a costura aqui, vou no ferro e vou dobrar e depois eu vou refilar. Mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho como é que ficou essa primeira parte da nossa montagem. Já costurei as 4 pecinhas, então, agora a gente faz assim, ó, tomba e confere se tá correto aqui, ó, se tá alinhadinho aqui o nosso canto, tá? Ó, as 4 partes eu verifico, confiro se tá alinhado. As 4 partes, e agora eu vou até o ferro de passar pra assentar isso daqui antes de eu cortar. E aí, a gente vai voltar pra refilar. Pronto, já passei e agora eu vou cortar esse excesso aqui, tá? Então, ó, não cortem muito rente, deixa mais ou menos uma margem de costura, 75 mais ou menos, meio centímetro, tá? E ó, e ficou então o nosso retângulo, ó, bicolorzinho, tá bom? Então, vamos lá, cortar todos. Prontinho, já cortei as 4 partes. E agora, a gente vai começar, então, o trabalho da montagem. Nosso próximo passo agora, gente, é fazer o miolinho da flor. Então, ó, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o amarelo e vamos pegar aquele quadradinho que não tem a risquinha no meio, como eu falei pra vocês, tá? E vamos costurar, ó, emendar essas 2 partes aqui, tá? O que que a gente faz agora? Eu já emendei, eu vou colocar, então, ó, eu sempre jogo o tecido, a costura, pro lado mais escuro, pra não ter aquela sombra, tá? Então, feito isso, o que que eu vou fazer agora? Eu vou, deixa eu virar assim, ó, vou virar aqui, pro meu lado esquerdo, tá? E vou vir com aquele pedacinho pequeno do nosso tecido de fundo, ó, e vou colocar aqui em cima, ó, tá vendo? Vou passar a costura aqui, juntando essas 2 partes. Bom, agora, então, ficou dessa forma. Nós já costuramos a nossa pétala aqui, ó. Vocês estão percebendo que o nosso retângulo com o nosso cantinho branco ficou aqui pro canto, ó, tá vendo? A folha vem aqui, vocês percebem que fica uma seta pra baixo, ó, tá vendo? Então, esse aqui é o lado menor da folha, e esse aqui é o lado menor do colorido da flor, tá? Aí, aqui vem o lado maior da flor, formando o bico pra cá. E a folha, o lado maior, formando o bico pra baixo. Então, aqui vai formar uma seta nesse sentido aqui. Agora, eu vou emendar assim, ó. Então, eu vou primeiro esse com esse, vou aqui, emendo. Aí, eu venho com esse, emendo. Venho com esse, emendo. E termino com esse daqui. Depois, eu volto pra falar sobre a nossa margem. E aí, nós terminamos a nossa parte. Então, eu vou emendar tudo agora e volto depois pra mostrar pra vocês como é que ficou. Eu fiz uma pausa aqui na emenda do nosso bloco, gente, pelo seguinte, agora, até aqui não teve problema nenhum de encontro de costuras, tá? Então, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Aqui tem um detalhe, por isso que eu parei de emendar pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, lembra que eu falei que vai formar uma seta aqui, ó? Esse biquinho vai ter que ficar bem certinho pra não ficar, né, não ficar feio. Então, vai ter que ter um encontro de costura aqui, tá bom? E aqui embaixo também vai ter que ter um encontro de costura, ó. Tem uma seta aqui também, ó, tá vendo? Como é que a gente faz pra ficar perfeito? No patchwork, lembra que eu já falei pra vocês? A gente vai fazer encontrar essa costura tombando um lado da costura para um lado, ó, de uma das peças, a gente vai colocar de um lado e a outra do outro, ó. Por quê? Porque aqui eu travo, ó, eu travo e vai ficar perfeita a costura aqui, a emenda. Então, ó, eu venho aqui, faço isso, jogo uma costura para um lado e a outra para o outro e vou colocar um alfinete aqui, ó, antes de ir para a máquina, tá? E vou fazer a mesma coisa com esse lado aqui de baixo, tá? Então, tomem esse cuidado, tá bom? Para ficar retinho. Finalizamos, então, a nossa tulipa e agora nós vamos para as bordas. Eu disse para vocês uma, mas na verdade são 2, né? São 2 partes da borda aqui, de 6,5 por 21,5. Deixa eu ver se eu falei certo aqui. Isso, 6,5 por 21,5. Lembra do nosso caulezinho? Então, eu vou costurar aqui, ó. Na borda de baixo, eu vou costurar esse caulezinho aqui.
Aí eu vou vir com essa aqui, esse lado, a lateral, e a parte de baixo vai entrar com essa tira, com mais o nosso cantinho aqui, que é o marrom, tá bom? Aí, eu vou voltar, eu vou passar direitinho e mostrar pra vocês como ficou a nossa peça. E aí, então, gente, eu ensinei como é que faz uma. Mas o processo é exatamente o mesmo, tá? Então, vai com calma, vai com jeito que você consegue, tá bom? Terminei as quatro partes, então, gente, ó. E já fui ao ferro de passar e assentei todas as costuras, tá? E aí, eu quero mostrar pra vocês, ó, no patchwork, o sonho da patchworkeira é isso aqui, ó. Olha o encontro das costuras, como ficou perfeitinho, ó, tá? Quando você faz o travamento da costura, sai assim, bem perfeito o encontro, tá? Então, olha, já passei e deixei uma pecinha pra vocês. Esses aqui eu já refilei, tá? Pra mostrar como é que eu refilo. Sempre vai ficar um desnível aqui, isso é natural, porque a costura às vezes dá uma entortadinha. Então, olha como é que eu faço pra refilar. Eu coloco assim, ó, a base de corte tá aqui, tá? Eu escolho o ângulo certinho, venho com a minha reguinha e também, ó, alinho, e vou perceber que aqui ficou torto, ó. Então, ó, eu vou refilar esse pedacinho de nada aqui, ó. Então, vou lá, ó, vejo aqui direitinho, ó, marquei aqui a linha. E vou tirar, é pouquinha coisa, tá, gente? É só pra na hora de costurar, agora nós vamos emendar as quatro partes, pra gente, ó, pouquinha coisa, tá? Viro, ó, faço a mesma coisa aqui, ó. Venho aqui, observo se tá retinho aqui, ó, venho com a minha régua, acerto, ó, esse aqui já ficou um pouco maior, ó, ficou um pouco mais desnivelado, tá vendo, ó? Tá retinho? Tá. Então, eu venho aqui e tiro esse excesso aqui. Tá? Aqui a mesma coisa. Esse lado aqui talvez nem precisa quase. Só vou tirar os fiapinhos, ó. Tá bem retinho. Mas a gente faz isso pra depois... Agora, nós vamos montar o desenho. Então, ficou pouquinho, tá? Bom, então, gente, como é que nós vamos montar esse desenho aqui? Aqui, ó, só pra ficar mais fácil pra vocês, eu vou colocar um caulezinho aqui pro meio, ó, tá vendo? Um outro aqui do lado de baixo, ó. Esse caulezinho aqui vai ficar numa ponta de cima. E esse daqui vai ficar na ponta de baixo, ó. Vai ficar esse desenho aqui. Agora, eu vou na máquina, vou emendar essa com essa e as duas juntas aqui e volto para mostrar para vocês como é que nós vamos fazer a borda, tá bom? Pronto, pessoal, já fiz a emenda, então, final. Só quero chamar a atenção de vocês para esse encontro aqui, ó, tá? Então, dentre essa emenda aqui, que eu emendei primeiro esse com esse, depois esse com esse, o único cuidado é o que é esse ponto aqui, ó. Tá? Então, faz aquele travamento, como eu falei pra vocês, uma costura pra um lado, outra pro outro, no avesso, né? E aí, vocês vão ter esse encontro perfeito aqui, tá? Aí, o que acontece? Pelo tamanho desse centro, ficou pequeno pra mim, pro meu padrão. Então, aqui é hora de você fazer do tamanho que você quiser. Então, eu preferi aplicar uma borda aqui, ó. Eu vou aplicar uma moldura primeiro interna. Eu escolhi esse berinjela aqui, eu cortei com 6,5 cm, porque eu quero essa borda de 5 centímetros. Então, considerando a margem de costura, vou respirar com calma que eu tô muito gripada. Bom, considerando aqui, então vai ficar com 5 centímetros depois de costurado. Depois, eu vou aplicar essa maior aqui por fora, tá? Essa maior. E ainda tem o debrum, depois que eu colocar a manta, mas é uma outra etapa. Então, agora, vou recapitulando, ó. 6,5 aqui, pra ficar com 5. E essa daqui ficou com 11, pra depois ficar com 9,5. E esse centrinho de mesa vai ficar bem grandinho, tá? Do tamanho que eu queria. Aí, gente, é a opção de vocês, tá? Eu só acho que agora merece uma borda. Não vou falar, deixa assim, porque tá tudo bem que não. Vamos colocar uma borda, mas o tamanho que você preferir escolher aí, tá? De acordo com a sua necessidade ou acordo do teu gosto, tá bom? Então, eu vou fazer esse trabalho e volto já pra concluir.
Pronto, pessoal, então, ó, nós finalizamos o topo da peça e, ó, eu quero que eu vou mostrar pra vocês, ó, ele ficou com um bom tamanho, tá? Eu acabei refilando 1 centímetro de cada lado pra ficar bem retinho, então ele ficou mais ou menos com 75, tá? Ele ficou com 75 por 75. Agora, a gente vai quiltar essa peça. O que que significa isso? Agora é hora de colocar a manta, que eu vou utilizar uma R1, ó. Estão vendo aí, ó? A manta R1 e eu tinha um tecido listradinho que eu já emendei, tá? E vou fazer de forro aqui. Então, eu vou colocar por baixo o forro, a manta e o topo por cima. Aí, eu vou passar uma costura em toda a volta, tá? E agora chegou o momento de quiltar. O que que é isso? Eu preciso fixar essas 3 peças para não ficar uma coisa fofa, solta. Então, eu vou passar, olha, um contorno em todo o quadrado. E vou passar também uma costura, detalhe, com linha de bordado, tá? Linha de bordado. A linha de baixo não precisa ser linha de bordado, pode ser linha comum, que fique invisível no forro, que é esse listadinho meu aqui, né, que eu escolhi, tá? Então, eu vou alfinetar toda a peça e vou passar essa costura fixando essas 3 partes. E aí, eu volto pra gente terminar colocando o debrum em toda a volta, tá? Então, essa é uma próxima etapa. Prontinho, pessoal, olha, nós terminamos então todo o nosso, a parte de cima, né? Com o forro, já quiltei a peça toda, tá? Eu acabei utilizando uma linha, assim, lilás aqui na vala, tá? Contornei toda essa moldura e contornei o desenho com uma linha clarinha aqui para não aparecer, tá? Bom, agora a gente vai colocar o debrum, que é a parte final do nosso trabalho. Eu peguei uma faixinha de 5 centímetros, de 6 centímetros desse tecido e fui lá no ferro e já vinquei no meio, tá bom? Como é que a gente pega esse debrum, então? É daquele jeito que eu já expliquei das outras vezes. Como eu faço o acabamento à mão, eu costumo colocar na parte da frente, dobro e costuro a mão na parte de trás, tá? Faço pontinhos invisíveis. Então, eu vou tentar mostrar que a peça ficou um pouco grande, vou tentar mostrar pra vocês, ó. Eu venho aqui, abro, ó, direito com direito, e coloco aqui, ó, bem junto, rente aqui, a parte de cima, e vou costurar. Eu vou recuar a agulha aqui, gente, na verdade, eu não vou recuar, eu vou avançar a agulha, porque eu quero maior que um pé de máquina aqui, tá? Então, eu vou avançar minha pezinho calculador e vou passar a costura toda aqui, tá? Bom, depois que eu fizer isso, eu vou vir com a parte de cima. Eu vou tentar mostrar pra vocês, pra ver se eu consigo aqui, tá? Bom, tá costurado assim, não tá? Eu já viro, vai estar assim. Eu venho com essa parte aqui e vou abrir, né? Mas eu vou deixar um tanto pra trás, ó, e vou fazer esse movimento pra trás, ó. Vou fazer isso aqui, eu vou abraçar a que eu já fiz, pra depois ficar aquele cantinho bem perfeitinho aqui, tá bom? Então, eu vou fazer esse trabalho, mas já vou voltar com a peça pronta, inclusive com o acabamento à mão, pra mostrar pra vocês como ficou no final. Olha, já tá lindo, já dá pra ver, né? Prontinho, gente, terminamos o nosso centro. Então, ele ficou com 75 centímetros de lado, tá? O meio dele ficou com 57. É aquilo que eu falo, se você quiser um centro menor, aí você faz a borda menor. Eu optei por esse tamanho, porque achei que ia ficar bom assim, tá? Como eu disse pra vocês, eu quiltei na vala, né? Então, não vai aparecer nenhuma costura, mas ele está grudadinho ali, as 3 partes, tá? E essa aqui, a parte de trás, né? Que eu fiz com o forro um listadinho, tá? E esse acabamento, gente, eu faço à mão, tá? Eu faço com pontos invisíveis, mas você pode fazer também a máquina, se você quiser. Então, assim nós terminamos mais um trabalho. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. E mais uma vez, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, dê o seu like e ajude o canal a crescer. E até o nosso próximo vídeo.